Pai Senhor Jesus, estou aqui com mais um vídeo. É um tema muito interessante que eu vou abordar sobre a parte da teologia, tema chamado escatologia. Nesse contexto eu vou abranger o estado intermediário dos mortos, que a maioria dos evangélicos e até mesmo os que não são crentes têm dúvidas. Primeiro porque na maioria das igrejas da atualidade os pastores quase mais não falam sobre isso. Porém não tem intimidade com Deus e não sabe explicar porque a Bíblia não fala tanto a respeito desse tema. Mas Jesus deixa bem claro sobre isso aqui. Eu vou explicar para você que tem dúvida, porque a falta de conhecimento leva as pessoas a trilharem com dúvidas. E nós não podemos ter dúvidas em relação às coisas de Deus. Nesse vídeo, o tema dele é céu, inferno, lago de fogo, o estado intermediário dos mortos. Eu vou falar para você a luz da Bíblia e vou citar um texto aqui e trazer para você um esclarecimento muito grande que poucos crentes sabem. Só quem os judeus sabem disso e quem tem mais intimidade com Deus e que conhece a Bíblia. Então, o texto que eu vou ler dois textos. A história do rico e o Lázaro contada por Jesus, que é uma história revelada em Lucas 15, capítulo 16, perdão, e a partir do versículo 19, que eu estou sem óculos aqui. Né? Então esse é o texto que eu vou ler para você. Depois eu vou ler em Apocalipse, o capítulo 20, que é o texto que eu vou esclarecer você. Do 16, do 11 até o 15, que é sobre o juízo final. Né? Então, esse estudo vai dividir em 3 partes. Essa primeira parte aqui é só uma parte introdutória, com os primeiros conceitos que você tem que saber, que se você interiorizar esses conceitos que eu vou lhe falar, acabou a partir de hoje as dúvidas em relação a essas mentiras que é colocado por aí, como a mentira do purgatório, reencarnação, parábola do rico e o Lázaro, porque isso é uma verdade que eu esclareci aqui para você hoje. Hoje não vai cair por terra essas dúvidas que as pessoas têm, porque por conta da omissão dos seus líderes, por eles não ter mais intimidade com Deus, eles não têm mais o entendimento. E ensinam com dúvidas, deixando o povo confundido. E a minha oração para Deus é: não me deixe confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Confundidos sejam os ímpios, emudeçam na sepultura. Vou citar meus 2 versículos de cabeceira, porque isso aqui também tem a ver com pôr a boca no trombone para trazer a verdade para as pessoas, para elas não serem enganadas. Isaías 58:1 diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a voz da trombeta, anuncia a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Miqueias 3:8. De certo eu sou cheio da força e do poder do Senhor, para anunciar a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Então, vamos, antes de eu ler os 2 textos que eu citei para você, Lucas 16, do 19 até o 20, até o 30. E o outro eu vou ler lá em Apocalipse 20, do versículo 11 até o versículo 15. Então vamos aqui, alguns conceitos que eu vou citar aqui, algumas verdades, para cair por terra de vez toda essa confusão que o pessoal faz aí por não ter conhecimento da palavra, não orar ao Senhor. Eles ficam também tudo embaralhado, levando as ovelhas a não crerem no que Jesus revela na história. Não é parábola, veja bem, não é parábola, vou explicar por quê. E é um dos conceitos que eu vou colocar aqui, não é parábola, é história. Jesus conta, revelando para todos os seus servos e servas o que ocorre na vida após a morte, entre a morte da pessoa, a ressurreição dos mortos, o julgamento das pessoas ímpias que não foram arrebatadas, né, e o juízo final do lago de fogo. São 3 lugares distintos. Então vamos lá. Já gravou os textos aí? Lucas, capítulo 16, 19 ao 30, não é isso? E Apocalipse, capítulo 20, do 11 até
o 15. Esses dois textos aí. Primeiro conceito e primeira verdade absoluta. A história de Lázaro não é uma parábola como é citado. Por que, pastor Lázaro? Primeira coisa, você que lê a Bíblia, você está acostumado com aqueles temas que é colocado em preto no começo de cada assunto da palavra de Deus. Aqueles temas, eles não tem na Bíblia original, na Bíblia hebraica. Eu tenho uma Bíblia original hebraica traduzida para o português, que é essa Bíblia aqui, é da editora Vida, Bíblia Judaica Completa. Aqui, que ela tem a divisão da Bíblia em o Tanakh e o Brit HaKodesh. Aqui, Bíblia Judaica Completa. Aí embaixo você vai ler o Tanakh, que é o Antigo Testamento, e o Brit Hadashah, que é a Aliança Nova. Né? E na Bíblia hebraica, esses títulos, quando o padre João Ferreira de Almeida, porque quem traduziu para o português a Bíblia, não foi um judeu, foi um padre português, João Ferreira de Almeida. E ele colocou esses títulos aí que não tem na Bíblia hebraica. Eu vou ler esse texto do Lázaro na Bíblia hebraica e na Bíblia traduzido pelo João Ferreira de Almeida. Então, a primeira verdade que eu estou revelando para você, esse tema que é colocado na Bíblia João Ferreira de Almeida, que inclusive as Bíblias protestantes têm, não tem na Bíblia hebraica. É isso que confunde as pessoas, porque está escrito assim na Bíblia em português, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. A parábola do rico e o Lázaro. Eu conheço muito bem o português. Falo muito rápido às vezes, mas eu estou corrigindo meu português. Parábola, ela é uma figura de comparação. É contar-se uma história ou para explicar um fato real. Só que o Lázaro, ele não é uma parábola, porque na Bíblia hebraica, que eu vou mostrar para você aqui, você vai ver, não tem. Vou botar bem pertinho aqui para você ver, ó. O texto começa a partir aqui do 19. Onde está meu dedo, ó? Vou mostrar para você aqui. Não tem a palavra parábola. Isso é a primeira verdade. Então, por que a história de Lázaro não é parábola? Porque na Bíblia hebraica, que é o original, essa Bíblia aqui é o original, não é dito parábola. Segunda verdade, uma parábola, ela começa em geral com o termo. Jesus fala, o reino do céu é semelhante a virgens, quando ele fala das 12 virgens. O reino do céu é semelhante. Quando se trata de um fato real, ele diz, havia exemplo, senão a história de Jó seria uma parábola, uma fábula, ou uma história, ou uma figura que se encontra para explicar um fato concreto. Jesus não começa. O livro de Jó, no capítulo 1, diz, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. A história do Lázaro e do rico diz assim, havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras, aqui na Bíblia hebraica. Matou? Então, com isso aqui, você já vai matar. Peraí. Aquele não é a parada. Os batistas, eu fui da igreja batista há 10 anos, que eu não defendo bandeira de denominação. Jesus falou, meu servo, pregue a minha palavra. Só tem uma Bíblia. Batistas, outros caras aí, alguns deles sabem, e a maioria dos assembleanos sabem também, que não é parábola. Né? Então, os batistas têm muita dúvida. Né? A minha esposa, tem uma senhora que ela conheceu aí, que tinha dúvida. Meio tudo embaralhado, confundindo inferno com céu, lago de fogo, coisa totalmente diferente. Então, vamos lá. Primeira verdade, não tem na Bíblia hebraica esse título que é colocado na Bíblia, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Então, havia, lá no faro. Segundo ponto, parábola é semelhante ao reino do céu. História havia um homem chamado Lázaro, né? Aqui começa assim, havia um homem rico, começa falando do rico. Aí eu pego o texto lá de Jó, do capítulo 1, diz que havia um homem chamado Jó na terra de Uz. Então você já matou aqui as duas. Deus não deixa ninguém confuso. Minha colocação aqui, minha primeira conclusão. Deus jamais deixaria as suas criaturas com a possibilidade de serem enganadas pelo diabo por conta de uma dúvida da Bíblia. Só que o povo não examina, não estuda. A falta de conhecimento leva o homem a ser manipulado. Esse sistema católico aí, ele proibia as pessoas de lerem a Bíblia, porque sabia se os caras lessem a Bíblia, iriam descobrir que o sistema católico é uma mentira, uma mescla de verdade com mentira. Por isso que eles colocaram no índex, proibindo as pessoas de lerem a palavra. Entendeu? Então, essas são as duas primeiras verdades. Terceira verdade.
As pessoas confundem o lago de fogo com o inferno. Eu já li a Bíblia toda, lida com calma. Uma vez, estou terminando a segunda vez. Porque você lê corrida no ano, tem que ler a Bíblia devagarinho até você compreender. Certo? Então as pessoas não estudam a palavra, por isso não têm conhecimento. São enganadas. Quarta verdade. O maior conhecedor e intérprete perfeito da Bíblia não são os teólogos. É o autor dela, que é o Espírito Santo. Os apóstolos de Cristo nenhum tinha teologia. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Lá em Atos 4, quando aqueles filhos do diabo lá, os fariseus, inquiriram a respeito do Pedro e João, diz assim, e havendo investigado e descobrindo que eram homens indoutos e sem letra, conheceram que havia estado com Jesus. A letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Quando a pessoa lê a palavra e ele pede a interpretação das partes que ele tem dúvida, que não estão claras, do autor, ele vai dar. Por isso que as pessoas têm muito, hoje em dia tem muita denominação, porque eles não querem aceitar a interpretação que o Espírito Santo deu, que só uma interpretação, depois que a denominação, de um jeito de outra, um entende de uma maneira ou de outra, porque o Espírito de Deus não é um Espírito de confusão. E toda pessoa que sinceramente busca o caminho do céu, pedindo Espírito Santo, ele é um inspirador da palavra. Ele dá o real significado. Quando eu vou ler a Bíblia, eu dobro meu joelho, eu oro, Senhor, as partes que não estão claras, eu pergunto para o Senhor. E ele fala no meio da minha testação, então aqui no meu coração. É assim. Essa do lado eu não tive dúvida. Quando eu fui ler, que eu li num livro que o pastor explicou meu filho, isso aqui, não tem esses textos. Aí eu fui, realmente, peguei a Bíblia hebraica, que está comigo aqui, vi que não tem. Conheço os judeus, não, é assim. É a história literalmente, certo? Então, as pessoas não perguntam para o autor da Bíblia. Quem conhece mais um livro? É o seu inspirador, pegando a história de um livro secular. O cara, quando escreve um livro, a ideia que ele coloca ali, no momento ele estava pensando o que significa as palavras que foram escritas por ele. Isso é criatura humana. Agora imagina Deus, deixaria o crente na dúvida? Não. A Bíblia não tem todo o conhecimento de Deus. Ele tem a quantidade de conhecimento necessário para nós chegarmos a Ele e entendermos o plano dele para nós. A Bíblia é muito pequena diante da grandeza do Senhor. O universo não comporta o conhecimento de Deus. A Bíblia é uma carta de Deus para a humanidade. Os teólogos, com todas suas histórias, né? Histórias, não histórias aí e sabedorias humanas sem o Espírito Santo, são burros. João, Pedro, que não eram homens doutos, com a interpretação do Espírito Santo, tornaram-se mais doutos do que aqueles doutores da lei que confrontaram eles. Correto? Entendeu? Então, essa é a quarta verdade. A quinta verdade, eu vou falar para você. Não confunda lago de fogo com inferno, Hades ou Sheol. O inferno, ele tem duas palavras. No hebraico, ele é chamado de Sheol. No grego, é chamado de Hades. Não confunda. Inferno, Sheol ou Hades é um lugar temporário onde as pessoas ficam lá presos, aguardando a ressurreição para serem julgados no juízo do grande trono branco, juízo final, perdão, para serem lançados no lago de fogo. Eu vou provar a você por quê. Por isso, tem dois textos da Bíblia. No livro de Lázaro, na história do Lázaro e do rico, Jesus conta o que ocorre no mundo espiritual. Só que tem uma diferença abissal. Antes de Jesus morrer, esse mundo aí dos mortos, que é dividido em lugar de tormento, seio de Abraão e abismo que diferencia, era uma situação. Quando Jesus morreu, ele levou o cativeiro para o local onde está Deus, é um lugar separado, reservado, onde é chamado seio de Abraão, na tradução em português, que na Bíblia hebraica não tem escrito seio de Abraão, que Abraão é o nosso pai na fé. Eu vou explicar isso tudinho nas partes do vídeo. Então entenda agora aqui. Não confunda lago de fogo com inferno. Não confunda o estado intermediário dos mortos, antes a morte de Cristo, ou seja, ele descer as partes mais baixas da inferno, eu também vou explicar depois com mais detalhe, e levar cativo o cativeiro. Onde estavam os servos de Deus que morriam, o diabo tinha o poder sobre a morte. Eles ficavam com Abraão aqui. No meio é o espaço do poço do abismo, ou então preso milhares de demônios, tem um espaço, e do outro lado onde ficam os ímpios sem Deus que continuam lá. Tem N testemunho de pessoas que Deus já arrebatou no inferno e mostrou. O testemunho do irmão Adão de Campos
é um gaúcho que era um policial militar que odiava crente. É uma história real. Ele ficou 3 dias morto no Rio Grande do Sul. Foi hospitalizado no hospital da Universidade Federal de Santa Maria. Tem um testemunho dele aí no YouTube. Tem um testemunho do pastor Kenzo Atsushi, do Robert Atsushi. E tem vários irmãos do Brasil que já foram arrebatados lá. Eu já fui arrebatado no céu, em espírito. Eu não subi o céu onde mora Deus. Deus me tirou e me levou para o meu espírito e mostrou algumas partes. Tem irmãos que tiveram mais experiência com Deus que ele mostrou. Do inferno ele mostrou só uma sala que está um cara preso lá. Mas o meu alvo aqui é explicar para você, à luz do que Cristo me revelou em cima da palavra dele, e tirar de você as dúvidas para você não ficar confundido. Porque só há uma verdade. Esquerda denominação, Batista, Assembleia. Não. Se um lugar é pecado, uma coisa é outra, alguém está errado. Aprenda isso. Ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro falar para você aqui, para eu chegar em Lázaro, eu tenho que colocar para você o que é inferno e o que é lago de fogo. Vamos ler aqui o texto de Apocalipse, eu vou ler na nossa Bíblia, que é essa Bíblia protestante, como está escrito. Apocalipse, quer dizer, Revelação, capítulo 20, versículo 11 até o 18. Diz assim, João falando, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, não é o livro, é os livros. E abriu-se outro livro, então tem os livros e o livro. Os livros aqui vai contar todos os nossos podres, se eu me desviar hoje eu vou ficar ali, né? E o livro é o livro da vida, onde tem esse livro fica hoje está no segundo céu, onde está o nome das pessoas, ou está arriscado, ou está apagado, ou o nome da pessoa não está lá. Se for desviado, fica arriscado. Se não for salvo ainda, ele não está lá. Quando vai ter lá, o cara morre, vai ter lá o segundo céu, os anjos não tá, manda ele para o inferno. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não é no livro. O livro é um e os livros são outro. Segundo as suas obras. Assim, todos nos livros estão as obras. E deu o mar os mortos. Olha aqui onde tem um grupo de pessoas. Os mortos, que a palavra morte vem do grego thanatos. E nele havia. E a morte e o inferno. Olha, faz 3 lugares. Fala primeiro do mar, quem morreu lá, assim, a parte física, que tem pessoa que deixou vivo com o corpo e tudo ao inferno. Quem for aquele pessoal que Deus abriu a terra, que se levantaram contra Moisés lá no Êxodo, desceram com o corpo e tudo, vau! Esses caras, eles não foram sepultados, foram sepultados com o corpo e estavam tudo no inferno. Isso aqui eu vou explicar depois. E deu, o versículo 15, preste bem atenção, e deu o mar, os mortos, as pessoas que morrem afogadas no mar, que nele havia, e a morte também, e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, que é um principado, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aqui fala de morte, fala de inferno e fala lago de fogo. Não confunda inferno, lugar intermediário dos mortos, sem Deus agora, com lago de fogo, que é um lugar que está vazio, que não foi inaugurado ainda. Esta é a segunda morte, que é aquela que Jesus diz assim, apartai-os de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Mateus, depois eu vou explicar. E aquele que não foi achado escrito no livro, olha, não confunda os livros com o livro. Então os livros não tem nome de ninguém, tem obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Certo? Muito bom. Vamos ler agora a história do rico e o Lázaro. Eu estou aqui com 19 minutos, ver se eu vou parar pelo menos uns 20 e pouco, eu estou com pouca memória. Mas se cortar a ligação, a filmagem, no próximo vídeo que eu colocar eu explico para você, ok? Vamos ler agora a parábola ou história. História do rico e o Lázaro. Na Bíblia protestante escrita por um padre, traduzido, ele coloca a parábola, mas não, isso aqui foi acréscimo, não tem na Bíblia original, e até porque eu já expliquei para você que o verbo haver diz havia. Se eu crer que isso aqui foi uma parábola, eu tenho que crer que Jó também foi uma historinha. E Jesus elenca o nome de 2 pessoas aqui na história
pai Abraão não é uma utopia. Lázaro, Jesus está falando aqui. O lago de fogo, o abismo. E a história, você vê, pelo contexto, explica que aquilo não é uma parábola inventada por Jesus. Ele quis mostrar que Jesus disse que as coisas para os servos é para ser compreendido. Os apóstolos foram ser abertamente com Jesus. Depois da ressurreição, a Bíblia diz lá em Lucas, Jesus abriu a mente deles e eles compreenderam as Escrituras. Se Jesus não abrir a mente da pessoa pelo Espírito Santo, é por isso que os pais não se convertem a Cristo. Eles estão ali, lê a letra, os fariseus, mas não entendem o Espírito, porque a Bíblia é um livro espiritual. E o intérprete da Bíblia são os teólogos do diabo. São homens simples, como Pedro, como João, que buscam no autor da inspiração, que é o Espírito Santo, a verdadeira, se consagra a Deus, separa no pecado. Deus não honra quem não honra ele. Por isso que hoje em dia esses teólogos aí, presbiterianos, batistas, tudo enganado, confundido, as mulheres tudo nua, porque não ensinam santidade. E a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, santidade do corpo, do espírito e da alma. Então, 21 minutos. Vamos lá. Na Bíblia protestante, ou aquela traduzida pelo João Ferreira de Almeida, eu mostro para você aqui. Olha bem aqui, se está meu dedo, ó. Deixa eu botar aqui no visor da... Aqui, está escrito, ó. A parábola do rico e Lázaro. Vê que está em preto. Isso não tem na Bíblia hebraica. Agora, aqui na Bíblia hebraica, observe que começa a partir do versículo 16. Não tem, ó. Vem aqui o meu dedinho, vou botar para você ver. Não tem. Começa, havia. Vou ler para você. Meu alvo aqui é esclarecer a verdade. Jesus me explicou. Para outros irmãos santos, Jesus deu a mesma interpretação que deu para mim. Agora, os teólogos da letra aí, acho que sabiam mais que a gente, não sabem não. Porque não tem um espírito. Então vamos ler. Havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando de seu luxo. Versículo 20. Junto a seu portão fora deixado um mendigo chamado El-Azar. Eleazar em português, que em português, no grego seria Lázaro. Coberto de feridas. Né, que eu vou ler o significado da palavra. Cadê Jesus? Lázaro. Eleazar quer dizer, Deus é meu socorro. A tradução em hebraico, Eleazar, é El, que é o Senhor, Deus é meu socorro. A palavra Lázaro, transliterada para o português. Diz assim, junto ao seu portão fora deixado um mendigo chamado Eleazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas, em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, Tanato, separação, separou o espírito da alma do corpo. Ele foi levado por anjos, é assim mesmo, para junto de Abraão. O rico também morreu. Aqui está dizendo que ele também foi sepultado. E foi sepultado. Ponto. No Sheol, onde estava em tormento, e não estava dormindo como os adventistas, e as testemunhas de Jeová mentem. O rico olhou para cima, vê que ele estava embaixo, Abraão estava em cima, e viu Abraão de longe, não estava pertinho. Ali o Senhor permite mostrar, ele permite o Lázaro ver por uma permissão específica de Deus, para ele explicar para nós, para não termos dúvida, para o diabo não enganar a gente, nem a teologia maldita enganar. O rico olhou para cima e viu Abraão de longe com El-Azar ao seu lado. Não disse ao seu lado. E ele clamou, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande El-Azar molhar a ponta do seu dedo. Estava com sede. Todo mundo que vai arrebatar de no inferno, eles sentiram calores horríveis. Calores horríveis. O irmão Adão fala, Jesus mostrou para ele. A irmã Gipura Mushala, da África, Deus mostrou. O pastor Kenzo Atsushi, que já morreu, o filho dele, Robert Atsushi. Tem testemunho aí que os céticos não creem, mas ele falou para mim que é verdade. Dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou agonizando. Então, agonizar é mais que estar desesperado. Sacudir neste fogo. Então, lá é um fogo literal. Jesus fala isso aqui em Mateus. Entretanto, Abraão lhe disse, filho, lembre-se de que quando estava vivo, você recebeu coisas boas e ele as más. Agora, isso não é tudo. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Uma frase antônima, ou seja, de contradição.
de Antônio. Um está no bom, está no mal. No bem. Um está no bem, outro no mal. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós, ele diz, há um grande abismo. Apocalipse fala disso. De forma que quem deseja passar daqui para você, ou seja, o cara está com Abraão, quer ir lá para o inferno, não pode fazer. E tão pouco alguém passar daí para nós. Esse texto aqui joga por terra a mentira do purgatório. Não tem purgatório, mas se o padre quisesse mentir, não, padre. Abraão disse, Jesus falou que ele não pode sair de lá vir para cá e vice-versa. Ele respondeu, então, pai, imploro que envie a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos para advertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse, eles têm Moshe e os profetas, que é a Torá. Devem ouvi-los. Entretanto, ele disse, não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu, se não houver Moisés, ou Moshe e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Entenderam? Então, isso aqui eu já vou encerrar por aqui, dando para você. Eu pesquisei na Bíblia, durante a minha leitura da Bíblia, a Bíblia tem 57 passagens que fala do inferno. São 27, se não me engano, 33 no Velho e 24 no Novo. Dessas 24, Jesus fala 20 vezes. Eu vou fazer um estudo sobre isso, falando sobre as 57 passagens do inferno. Tem alguns textos da Bíblia que quando fala de inferno, eles se referem também à sepultura. Que as testemunhas de Jeová e os adventistas malditos usam isso para justificar. Só que o crente conhece a Bíblia toda, que hoje em dia os pastores não incentivam mais os crentes, o servo ler a Bíblia, eles não conhecem todas as palavras que Jesus falou. Ali fala de inferno, Jesus fala, onde o fogo nunca se apaga. Então, Jesus jamais iria mentir inventando uma coisa para deixar seu servo, porque ele é a verdade. Por isso que a adventista é maldito, é uma seita do diabo, enganadora, com aparência de piedade, e as testemunhas de Jeová mais maldita ainda, porque é adulterada a palavra de Deus. Então, desses 57 passagens, da qual 33 no Velho e 24 no Novo, Jesus falou 20, se não me falha a memória. Então, o que você tem que entender agora? Diferenciou, tem mais passagem em Apocalipse. Diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações querem de Deus. Davi falou isso. Lá em Apocalipse fala assim que o diabo todo foram lançados no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Quem inaugura o lago de fogo não é o Satanás, é a besta e o falso profeta. E depois, eu vou ler também Apocalipse depois para você, que todas as pessoas que os ímpios foram julgados do dia depois que saíram lá o inferno dá esses caras tudinho pro grande trono branco. Quem morreu no mar, o corpo desse cara vem do mar. Quem foi lançado vivo no inferno, o corpo dele vem para cá. As almas, depois todo mundo, as almas que estão todas no inferno, voltam para lá. Ressuscitando no corpo, sobe a alma ressuscitada com o corpo que foi destruído pelo mar. E o Senhor recompõe pelo seu poder maravilhoso. Vai tudo para o juízo do grande trono branco para ser julgado e lançado no lago de fogo. Então não confunda. Os livros, que é tudo que está no nosso pensamento, tudo que foi colocado de quem não está vai para o inferno, que vai para o lago de fogo, já está lá. Que é para servir de autos, provas para a condenação deles. Quem vai julgar os anjos decaídos e os ímpios somos nós. O Paulo falou em Coríntios. Por isso que não é pecado julgar ninguém. Né? Jesus é o juiz, não vamos julgar, Deus dá sentença. Vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que é o lago de fogo. Então, quero parar por aqui, que você assista a parte B e a parte C. Se não der, eu faço a parte D, 4 partes, mas minha ideia é fazer em 4 partes. Que o Senhor vos abençoe, dê vos entendimento. Ore ao Senhor, porque é um dos temas mais complexos para quem não conhece Jesus e não conhece a palavra. Para quem conhece é simples de entender. Todo mundo morre, a alma vai para lá, uma prisão temporária, Deus pega os caboclos, vai ressuscitar todo mundo, que o inferno recebeu vivo, que pessoal lá do tempo de Moisés, os que morreram no dilúvio, quem morreu no mar, papai Deus pega as almas, coloca de volta nos corpos ressurretos, e o Antônio Branco pega o livro, opa, essas obras, tudo que você fez para estar de podre, aí pega o livro. O nome do cara não está ali. Pá, para a esquerda. Aí Deus joga todo mundo no lago de fogo. Aí vai ter lá Nova Jerusalém, é o chamado Estado Perfeito Eterno. Mas isso é outra área. Então, que você nesta noite compartilhe essa parte A, aprenda, fique em de oração, que durante a semana, hoje é quinta-feira, eu vou continuar as outras partes que Deus me deu aqui o estudo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ore por mim. Eu estou na dispersão do Senhor, guardando o mover dele. Pregando nas ruas, nas praças, como Jesus fazia e mandou. Você que é pastor, desperta o que dorme.
levanta diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Adonai Maranata.